Como saber se você está sendo vítima de magia, feitiçaria, demanda? Como saber? Em 1949, Claude Lévi-Strauss fez um texto magnífico chamado A Eficácia Simbólica. E nesse texto ele retrata momentos em que, numa sociedade indígena específica, a partir das dores no parto que estão complicando o parto, o xamã dessa sociedade consegue dar conta de conduzir o parto e de curar as dores da pessoa que está ali parindo. E ele faz isso a partir de um procedimento muito interessante. Nessa técnica, a explicação do mito, o conjunto do mito, ele é retirado de um lugar externo ao corpo e inserido no interior do próprio corpo. E acontece aí uma eficácia, que eu vou falar sobre, e que está num nível psicofisiológico, em que, a partir de procedimentos narrativos, o xamã consegue dar conta de amenizar a dor, de gerar uma cura no corpo da pessoa que está ali doente, que está com dores, e tornar a dor aceitável ao espírito. Dor essa que antes era somente no nível afetivo, se mostrava só enquanto dor. E aceitável ao espírito, no fundo, é aceitável para a consciência da pessoa. De tal maneira que nesse procedimento narrativo, espíritos protetores e espíritos de malfazejo se relacionam até o momento em que é possível que os protetores consigam dar conta de proteger o corpo desta pessoa. E o Lévi-Strauss vai dizer algo que é muito importante: importa que na realidade objetiva, para fora do mito, o procedimento do xamã faça alguma diferença? Isso não importa. O que importa é o xamã, o doente, ambos vivem numa sociedade que tem seus símbolos, que tem seu próprio mito. O doente é membro de uma sociedade que acredita nisso, e é isso que importa. Ele acredita e é membro de uma sociedade que acredita. E mais importante do que isso, a doente não só aceita os mitos, os espíritos, benfeitores ou não, mas nunca sequer os colocou em dúvida, porque eles são a própria base da interação, da troca, da comunicação e do entendimento gnosiológico de como funciona aquela vida em sociedade. E é claro que é possível dizer que quando alguém, na nossa sociedade, no Brasil, a pessoa está com gripe, não adianta fazer um procedimento narrativo que a pessoa não vai ser curada. Mas é necessário dizer que a relação que existe entre um vírus e uma doença é exterior ao espírito, à consciência, é exterior à linguagem. Enquanto, por sua vez, as dores do parto, as dores de uma doença sendo alocada dentro de um sistema de mito, sendo simbolizado a partir disso e gerando uma aceitação através da linguagem dessa dor, que gera, por sua vez, uma maneira de se lidar com ela sem, de repente, ir de uma dessa para melhor, isso está dentro do espírito, dentro da consciência. O que o xamã faz é entregar uma linguagem para o seu paciente. E essa linguagem gera certo tipo de conforto ou de estabilidade. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Lévi-Strauss chega a dizer que a terapêutica xamânica está no meio termo entre a nossa medicina e as terapêuticas psicológicas, talvez a psicanálise. E ele chega até a fazer um paralelo que é interessante de eu dizer aqui. Ele diz que a terapêutica xamânica é meio que relativo à psicanálise, só que com todos os termos invertidos. Em que, na psicanálise, o paciente constrói um mito individual baseado na sua história, no seu passado. E no caso da sociedade indígena analisada, o que o xamã faz é inserir o mito social no corpo do doente. Em outras palavras, o psicanalista escuta, o xamã fala. O paciente da psicanálise, ele está ali falando sobre o seu passado e, num dado momento, exigindo uma fala do próprio psicanalista. Enquanto, no caso da terapêutica xamânica, a doente ela pode descrever o seu estado,
mas é o xamã que vai entregar uma linguagem adequada para a doente, para ela entender de fato o que está acontecendo. E esse entendimento não está no nível da consciência, está no nível da inconsciência, ou seja, está no nível da linguagem mítica, em que é entregue para a pessoa uma própria rede de significações que dão sentido para uma realidade específica. De tal maneira que o psicanalista faz algumas operações no meio de uma consulta, de uma sessão, e o paciente ele fala construindo um mito individual. Por sua vez, o xamã, ele próprio vai entregando o mito individual, o mito social, aliás, e a paciente, a doente, a pessoa que está sentindo dor, ela que vai, através de algumas operações, incorporando este mito e gerando assim uma eficácia simbólica. A eficácia simbólica é justamente esse momento em que, na absorção de uma linguagem que a vida social a torna inquestionável, porque a sua base, nessa absorção, existe, por sua vez, um efeito psicofisiológico que faz com que um doente, uma doente que está sentindo muitas dores na hora do parto, por exemplo, consiga se estabilizar, conduzir o parto, parir seu filho e tudo fique tranquilo em seguida. Com a ajuda, evidentemente, dos espíritos benfeitores que ajudam aquela sociedade indígena específica. E no fundo eu estou falando tudo isso para dizer que, bom, como saber se você é alvo de uma demanda, de um trabalho? Acho que primeiro você tem que estar inserido num mundo em que é inquestionável a existência das demandas e dos trabalhos. As forças que movimentam um trabalho, uma demanda, que o fazem acontecer, essas forças precisam ser inquestionáveis. E quando eu digo inquestionáveis, eu não estou falando de dogma, eu estou falando de linguagem. Ou seja, elas precisam funcionar como uma base da própria significação da realidade social. Precisam funcionar como uma linguagem, como aquilo que se refere, que nós nos referimos, para conseguir dar sentido para as coisas cotidianas. E é claro que isso tem pouco a ver com religião, que eu estou trazendo uma visão de ciências sociais, especificamente da escola estruturalista, sobre funcionamento de mito, indivíduo, cura, xamanismo, e que não é exatamente religião, né? Então, desculpe, não vou conseguir dizer como você vai saber se é vítima de um trabalho. Talvez a moça do vídeo consiga te explicar melhor. Mas eu achei que seria interessante trazer essa visão pra gente, tudo bem?